Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de um assunto que afeta a maioria das pessoas, né? Quem nunca teve um problema na família? Levanta a mão. Quem nunca sofreu por conta de um relacionamento familiar? Que seja esse relacionamento mais próximo, na família de origem, no pai, na mãe, ou mesmo um relacionamento mais longe, né? Existem várias pessoas tóxicas. A gente vive, às vezes, um relacionamento amoroso tóxico, às vezes a gente vive com as nossas amizades, com colega de trabalho, né? Existem várias pessoas tóxicas, mas hoje eu vou falar de família. Hoje eu vou falar sobre como cortar esse cordão umbilical que é tão difícil. Como a gente faz para observar isso e como a gente faz quando a gente observa para mudar essa situação de toxicidade na família de origem ou mesmo na família de entes queridos ali, né? Na família do seu marido ou na família sua. Como que a gente consegue mudar esse cenário? Muitas pessoas nascem em lares funcionais e muitas pessoas nascem em lares disfuncionais. E quanto mais disfuncional o lar, mais prejuízo esse lar causa a esse indivíduo. Então é muito difícil crescer num lar disfuncional, né? E crescer uma pessoa saudável. É muito difícil. Mas não é impossível. E hoje eu vou te ensinar como lidar com os filhos, né? Como lidar com os pais, como lidar com os irmãos, enfim. Como saber se você vive um relacionamento tóxico ou não. Porque às vezes você nem sabe. Às vezes você vive e não sabe. Então eu vou falar alguns critérios aqui de pessoas que vivem relacionamentos. Eu vou dar alguns sinais para você perceber. Eu separei 7 sinais para você perceber se você vive ou não. E depois que você identificar, eu vou te ensinar a cortar esse cordão umbilical. O relacionamento que não tem reciprocidade. Sabe aquela pessoa que faz tudo para todo mundo? Aquela pessoa que sempre está disposta, que se tem um problema na família, liga para quem? Para aquela pessoa. Se tem alguém doente, quem vai cuidar? Aquela pessoa. Então, sabe aquela pessoa que está ali sempre fazendo? Então, essa pessoa muitas vezes faz para o outro, mas não recebe do outro na mesma altura. Então, é um relacionamento disfuncional. É um relacionamento onde não tem reciprocidade. Gente, relacionamento para ser funcional tem que ter reciprocidade. Eu faço, mas eu também ganho. Ah, Ivana, é um jogo de interesse? Não. Mas se eu vou dando e não recebo, você percebe que eu vou ficando em falta? Você percebe que dentro de mim está faltando alguma coisa? E eu vou te explicar depois por que você faz isso, para você conseguir sair desse ciclo. Outra coisa que acontece muito, sabe aquele familiar que sempre te faz se sentir culpado? Que sempre faz você se sentir diminuído? Você chega perto daquela pessoa e aquela pessoa começa a reclamar. Ah, que você não dá valor, que você não faz isso, que você não liga, que você isso. É só você chegar perto daquela pessoa, você começa a se diminuir, sentir culpa, como se você tivesse em falta. Viver um relacionamento assim também é um relacionamento tóxico, porque ao invés de estar com a pessoa e você se sentir melhor, essa pessoa te faz você se sentir pior. Então você fica com aquele sentimento de culpa. Tem filhos que fazem isso com os pais e tem pais que faz isso com os filhos. Muitas mães narcisistas, inclusive eu tenho um vídeo de mães narcisistas no meu canal do YouTube. Elas fazem isso com os filhos. Ela deixa o filho sempre se sentindo culpado, como se devesse algo para ela. Outra questão, vitimismo.
Sabe quando você tá com a pessoa e ela começa a se vitimizar e começa a falar que a vida dela não tá boa e que tá tudo ruim, e ela coloca assim, tudo faz uma cena, faz um auê. Isso acontece muito também com mães narcisistas. Isso é um relacionamento tóxico. A pessoa, ela quer controlar você através de se colocar na posição de vítima. Porque quando a pessoa faz uma cena, você percebe que ela está fazendo essa cena para chamar a sua atenção? Aliás, para chamar a atenção de toda a família? Porque se ela se colocar no lugar de vítima, todo mundo vai olhar para ela. E aí ela tem o controle da família, né? Das pessoas ficarem próximos dela. Então, observe, se você tem uma pessoa que te faz se sentir assim, uma pessoa que se vitimiza muito. E é muito ruim também, né, gente? Ficar perto de pessoas que o tempo inteiro tá reclamando e se vitimizando. Mas isso é característica daquela pessoa que quer controlar. Todo controlador, ele tem essa questão do vitimismo. A mãe, por exemplo, eu não durmo, porque você fez isso, porque você fez aquilo, eu não como, você me magoa, você isso, faz aquele drama, aquela questão, aquele sentimentalismo para que todos olhem para essa pessoa. Então, um relacionamento assim não é funcional. Sabe aquelas pessoas super protetoras? Pais super protetores? Ou filhos também? Essa relação é uma relação tóxica. Por quê? Quando a pessoa ela é super protetora, ela te invalida. Ela forma é como se ela estivesse te dizendo assim, você não é capaz. Você não é capaz de tomar suas próprias decisões. E você vai ficando uma pessoa com medo de tomar uma decisão, porque você sempre está inseguro. Essa pessoa que é super protetora, ela faz você ficar refém dela. Isso vira uma dependência, afetiva, porque você não consegue tomar nenhuma decisão se você não for lá perguntar para essa pessoa. Então, a pessoa, quando ela é super protetora, ela incapacita o outro. Existem muitos pais, principalmente nessa geração agora, que fazem isso. E eles fazem, gente, por amor. Não é por maldade. Eles não fazem isso pensando que vai fazer um mal, não. Mas você tem que perceber se essa relação está assim, porque é uma relação tóxica. Cabe a você a colocar um limite. E tem aquele familiar também que é especialista em te julgar. Você entra no emprego, ele fala, nossa, mas esse emprego, você merece muito mais. Você ou desmerece o seu emprego por algum motivo. Você arruma um relacionamento, esse familiar, tá namorando, mas será que vai dar certo? Aí você abre uma empresa, enfim, qualquer atitude que você toma, esse familiar te desmerece. Você vive um relacionamento assim com algum familiar seu? Sabe aquele parente que se mete na vida de todo mundo, mas se você falar alguma coisa da família dele, ele vira uma onça? Então, às vezes nós temos também essa relação com esse parente, né? É aquela pessoa que dá palpite na vida de todo mundo. Mas se você falar isso da família dele, nossa, essa pessoa virou uma onça. Até desfaz o relacionamento, né? Passa lá um mês, um ano sem voltar na casa da família, nos almoços, nas confraternizações. Eu acho que quase todo mundo tem um parente assim, não tem, gente? Como agir diante de tudo isso? Porque é muito fácil a gente saber, né? Detectar. Mas e como agir? Sabendo que eu vivo um relacionamento tóxico com meu filho, ou com a minha mãe, ou com meu pai, né? Então, eu vou ajudar você a sair desse emaranhado. Porque, assim, gente, para ficar bem claro, isso, em pequeno grau, pode acontecer em todas as famílias.
Só que quando uma família é funcional, o que ela faz? Ela detecta o problema, a questão em si, e a família mesmo resolve isso. Agora, quando a família é disfuncional, isso não tem solução, vai virando cada vez um emaranhado maior, você vai ficando ali, sabe, cada vez mais magoado e aqueles gatilhos que te deixam para baixo vai ficando cada vez pior, e às vezes isso pode vir permear na sua vida inteira. Primeira coisa, gente, tomar consciência. É isso que eu falei aqui para vocês, tomar consciência se seu relacionamento é disfuncional, se seu relacionamento com essas pessoas no seu seio familiar é um relacionamento tóxico. Porque às vezes o tóxico pode ser você, pode ser nós, a gente tem que também tomar consciência disso. Peraí, será que eu sou tóxica? Será que eu sou uma pessoa que eu melhoro ou eu pioro a situação dos meus entes queridos? Será que eu sou uma pessoa que ajuda ou piora, né? As pessoas tóxicas, gente, têm um grande poder de persuasão, tá? Então, elas fazem muita chantagem emocional. Às vezes, você começa a querer cortar esse cordão umbilical e essa pessoa vai sentir que você está desprendendo dela, ela vai começar a querer te persuadir, fazer uma chantagem emocional, ai, que agora você não liga com mais ninguém, você é egoísta, enfim, faz aquela cena. Então, toma cuidado com isso, tá? Com a chantagem emocional, que isso quer dizer sobre a pessoa, não sobre você. Então, se você detectou tudo isso, você tem que confiar na sua percepção. Confiar em você, no que você está sentindo. Peraí, realmente, eu tô do lado dessa pessoa, quando eu saio eu me sinto mal. Eu desisto dos meus projetos, eu fico com um nó na garganta, um aperto no peito. Ah, eu acho que essa pessoa não está me fazendo bem. Primeira coisa que eu preciso fazer, manter distância. Ah, Ivana, como que eu vou manter distância quando a pessoa mora comigo? São os meus pais, ou quando são os meus filhos, adultos. Gente, manter distância emocional. E aí eu vou te ensinar, porque é a mais difícil. A gente, às vezes, pensa assim, é minha mãe precisa ser certa, minha mãe, né? Porque minha mãe tem que dar exemplo. É minha mãe, a gente santifica a mãe, né? A gente coloca a mãe lá em cima. E nós esquecemos que as nossas mães são mulheres que decidiram engravidar. E essas mulheres, como nós, como eu, né? Tem vários homens aqui, e eu vou incluir os pais também, se eles eram disfuncionais e vieram de lares disfuncionais, não é porque virou sua mãe, virou seu pai, que essa pessoa vai mudar. Concorda comigo? Essa pessoa, ela continua sendo a mesma pessoa, só que agora mãe, só que agora pai. E é tão difícil para a gente entender e ver isso. As pessoas sofrem muito com as preocupações da família porque resiste. Não aceita o jeito do outro, tem dificuldade de aceitar a realidade da outra pessoa, então ela inventa uma realidade para ela. E aí, quando o outro não é aquilo que ela deseja, ela entra em conflito, ela quer mudar o outro. Tem filho que quer mudar a mãe, tem filho que quer mudar o pai, e tem pais que quer mudar os filhos depois de adulto, né, que já não está mais ali na competência desse pai, dessa mãe, fazer isso. E o que acontece, gente, quando a gente não aceita e quando a gente resiste? A gente sofre. A gente sofre muito, porque o aceitar o outro é muito libertador. Quando você consegue aceitar seus pais, quando você consegue aceitar seus filhos, você se liberta. Você vai conseguir fazer essa distância, ter essa distância emocional. Porque eu não vou querer mais pegar esse problema para eu resolver. Quanto mais você resistir em aceitar uma situação do seu seio familiar, mais você vai
repetir esse padrão, porque se tá difícil para você aceitar é porque tem um gatilho ali que tá te fazendo sofrer. Se tá difícil para você aceitar, alguma coisa você precisa aprender, dar um lugar. Às vezes a gente precisa dar um lugar para aquilo que a gente não quer dentro do nosso coração. A gente precisa dar esse lugar para aquilo se transformar. Porque às vezes eu fico negando. Não quero. Não quero ser igual minha mãe, mas eu sou igual. Não quero ser igual ao meu pai, mas eu estou sendo igual ao meu pai. Não, Deus me livre com esse defeito. E aquilo você vai negando, vai ficando grande e aí vai tomando a sua vida. Onde você mais aprende? No seu seio familiar. É o lugar que você mais aprende. É ali que você vai saber onde estão as suas piores mazelas. E é ali também que você vai se equilibrar. Então, olha, tanto que é difícil, né, gente? Lá no seio familiar, onde que a gente recebe mais amor, mas também ali é onde as pessoas também conseguem te tirar, às vezes, o pior. Então, vamos perceber isso. O que eu tenho na minha família? Como que está a minha família? Eu preciso me afastar fisicamente? Se precisa, se afaste. Não é também se afastar, gente, eu vou ficar 1 ano sem ver a pessoa. Não. Se eu vou 3 vezes na casa de um familiar que é tóxico, eu passo 1 vez por semana. Se eu vou 1 vez a cada 10 dias, eu passo 1 vez a cada mês. Então, assim, é observar isso. Agora não, é a família ali minha, né, que eu convivo diariamente. Então, vamos fazer essa distância emocional. Caneta e papel na mão, vou passar o exercício. Vou falar devagar para vocês anotarem, tá? É muito importante esse exercício para ajudar você a resolver os problemas da sua família. Faça uma lista de tudo que está ruim na sua vida e que você quer melhorar. Então eu quero que você faça uma lista de tudo que está ruim na sua vida e que você quer melhorar. Primeira coisa. Circule, depois que você fizer a lista, circule as 3 coisas que mais estão te incomodando nesse momento. Fez a lista? Você vai circular o que mais está te incomodando nesse momento. Terceiro, após escolher as 3 coisas que mais te incomodam, escreva quais são as resoluções desse problema. Como você teria esse problema resolvido? E aí você vai perceber se esse problema depende de você ou se depende do outro. Se depende do outro, não tem solução, né? Aqui você não tem condição de fazer. Agora, se depende de você, você vai achar a solução depois que você fizer esse exercício. É mágico, gente. Faça que você vai ver o quanto te ajuda. E depois que você fizer, comenta lá para mim, me manda ali no direct do Instagram, falando como foi a experiência, o que você achou. Se eu puder, eu vou te ajudar, tá bom? Gente, foi muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu amo fazer isso. Um beijo para todo mundo que teve paciência de ficar quase 1 hora aqui comigo. Eu acho que até o Instagram já vai derrubar a live. Fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz.